Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu acho que não precisava nem falar mais, porque nós sentimos a presença de Deus tão real neste lugar. Eu, sinceramente, quando vi este movimento com estes vasos, eu sou um vaso de barro. Na disposição do Senhor. E o Senhor já me deu um hino falando de vaso de barro. E eu vou começar com este hino. Enche meu vaso até transbordar. Tu és o oleiro, podes me consertar. Faz-me vaso de honra para te servir. Enche meu vaso, confio em ti. Sou vaso de barro, posso me quebrar. Tu és o oleiro, podes me consertar. A minha vida está em tuas mãos. Enche meu vaso com a tua unção. Deixa, Senhor, o teu azeite fluir. Deixa, Senhor, o teu azeite ungir, para que eu possa te agradecer e meu coração permanecer. Sou vaso de barro, posso me quebrar. Tu és o oleiro, podes me consertar. A minha vida está em tuas mãos. Enche meu vaso com a tua unção. Amém. Os irmãos podem sentar. Os louvores nesta noite foram entoados ao Senhor. E eu estou muito feliz de rever as irmãs. Já quero agradecer a irmã Círio, quero agradecer o pastor. O privilégio de nos convidar a estarmos aqui. E rever também as nossas irmãs ali de Vila Isabel, a Martinha, que nós amamos tanto aqui essa família. É um privilégio, irmãos, estar na casa do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos. O Senhor tem falado de diversas maneiras, por meio dos louvores, não é? Esta peça que foi apresentada aqui, verdadeiramente nós somos vasos, mas quando o vaso está na mão do oleiro, aí ele é consertado, não é? Porque não tem, como nós vimos aqui, até o vaso de ouro foi rejeitado, mas quando chegou o de barro, esse sim, ele pode ser quebrado e o oleiro pode fazer outro vaso. Então nós estamos na dependência do Senhor. As irmãs foram muito felizes neste tema: mulheres compromissadas com Deus. E a divisa: servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. Irmãos, nós temos um compromisso com o Senhor. O Senhor, desde o início da Bíblia, fala de mulheres, né? Desde quando Eva foi criada, já veio a mulher para fazer parte, né, na face da terra, para servir ao Senhor. Então nós vemos que a oração, a mulher cristã deve ter sua vida pautada nos exemplos das mulheres da Bíblia. Nós sempre, quando lemos a Bíblia, nós estamos vendo que Deus usou as mulheres no passado, e por que não nos usar agora? Se nós estamos na dependência do Senhor, se nós estamos nas mãos do Senhor, por que nós não vamos nos entregar, não é, para sermos usadas por Deus? Quem que Ele vai usar? João diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai
Jesus. Irmão, nós já estamos completos com o que Deus quer que nós façamos. Nesta noite, eu estava ali sentado e dizendo: Senhor, verdadeiramente, eu preciso ter um compromisso maior contigo. Eu preciso me colocar na tua presença, como as irmãs escolheram esse tema. Então, oração é a chave do avivamento. Romanos 12:12, o que ele diz? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes, né? E perseverar em oração. Então, a oração é para ser perseverada, é para ter continuação. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Por quê? Porque Jesus também orava, né? Nós vemos a vida do Senhor Jesus como foi. Ele era de oração. Às vezes os discípulos dormiam e ele ainda repreendia. Por quê? Não podeis estar um pouquinho só vigiando, um pouquinho só junto comigo clamando. Mas aqui nós vemos que a oração purifica e proporciona segurança e coragem para avançar. Nós vemos em Efésios 6:18 e nós vemos também em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então aqui quando Ana, que nós vemos que é a história de Ana, nós temos duas vezes a história de Ana na Bíblia. Nós temos lá em 1 Samuel, né? Todo mundo sabe que Ana foi uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava ao Senhor, e ela sofreu, porque ele censurou. E quantas vezes nós mulheres também, né, somos censuradas, estamos servindo a Deus, estamos procurando em silêncio mesmo dentro de nós, a servir de uma maneira melhor ao Senhor, porque Ele merece. O que nós ouvimos aqui, os louvores, os cânticos ao Senhor, foi por Ele, é para Ele, é só Ele. É Ele que é o primeiro na nossa vida, não é, irmãos? É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós somos felizes. Irmãos, eu acho que, como estou falando mais assim para as mulheres, eu acho que as mulheres não podem dizer: eu não posso, eu não quero, eu não... Não, nós somos felizes, mulheres de Deus, nós somos felizes, porque nós temos o Senhor que nos ajuda, que nos orienta, que nos dirige. Então nós vemos que nas cartas, nas epístolas de Paulo, nós vimos quando Paulo, ele recomendava as mulheres, e eu acho interessante que está em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, tem sempre uma palavra, ele dizendo: quando eu me lembro de vós, eu oro por vocês, né? Então Paulo sempre recomendava, né, as mulheres, que recebesse as mulheres, e que ele estava sempre orando, sempre se lembrando das mulheres. Então nós louvamos a Deus que sabemos que aqui nesta igreja tem um pastor que dá todo o apoio às mulheres. Que o Senhor continue abençoando, meu irmão, porque a igreja precisa de mulheres de oração, e nós temos discípulos de oração para isso, né, irmãos? Para ajudar. Nós somos cooperadoras, nós somos ajudadoras na obra de Deus. Então nós precisamos de estar na posição para que o trabalho do Senhor progrida, cresça a cada dia. Mas já quando Ana estava naquela luta, né, nós vemos que Eli a teve como embriagada, né? E ela disse: não, Senhor, eu não bebi vinho, apenas a minha alma está angustiada, eu sou uma mulher angustiada de espírito, né? Mas depois Eli deu uma palavra muito linda para ela. Ele disse assim: você orou ao Senhor, então você confie, porque o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Não é, irmão? Estou dizendo assim com as minhas palavras, mas é isso, que o Senhor sempre, Ele concede o desejo do nosso coração. Existem diversos tipos de oração, né, irmãos? Tem oração de louvor, tem de gratidão, tem de súplica. Tem muitos tipos de oração. E muitas vezes nós ficamos como Ana, só
movimentando os lábios, bocejando, mas dentro do nosso ser, nós estamos ligadas com o Senhor, pedindo, muitas vezes pelos nossos filhos, pedindo muitas vezes por um parente, mesmo por um amigo, mesmo por um conhecido, mesmo por essas pessoas que vivem pelas sarjetas. Nós vivemos suplicando, vivemos orando pelo povo, né? E nós vemos que não foi só Ana, mas nós temos exemplos de mulheres. Por isso que eu disse que a nossa vida tem que ser pautada nos exemplos de mulheres. E nós vemos que a Esther foi uma mulher de oração. O que foi que ela disse? Ela disse para Mardoqueu: olha, aquela situação toda que todo mundo sabe, né? Ela disse: olha, prepara os judeus, vão jejuar e orar por mim, para que eu possa me apresentar na presença do rei. Porque o povo precisava de um livramento. Nós sabemos da história, né? Quando Amã preparou todo aquele sistema para que o povo fosse morto, fosse sacrificado. E ela então disse: eu e as minhas servas iremos também jejuar e orar. Ele ainda determinou 3 dias para eles que não comessem nem bebessem nada, mas que fosse jejuar e orar. E a Esther foi vitoriosa, porque aquilo que ela desejava no coração dela aconteceu. O rei mandou chamá-la, e nós sabemos a história muito bem de Esther. O povo foi livre daquela artimanha, daquela cilada que Naamã tinha feito por causa de uma mulher. O que vale uma mulher na presença do Senhor? Você já pensou? Você vale muito. Porque se você clamar, você suplicar, Deus dá um livramento até para uma nação inteira por causa das orações do povo. É orando que nós vencemos, não é, irmão? Então nós vemos que Paulo recomendou muito, né? Nós vemos em Mateus 7,7, pedir também e dar-se-vos-á, né? Nós vemos uma passagem que tem em Mateus, que diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, que busca encontra, o que pede recebe, né? O que bate se abre. Nós vemos também em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim. Olha os tipos de oração, né? Aqui em Mateus diz pedir, mas já em Jeremias ele diz clama. É mais do que pedir. É como aquela passagem que tem na Bíblia que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque guardar é uma coisa, esconder é outra. Você guarda, todo mundo pode achar, mas se você esconder, né? Então, e a palavra do Senhor tem que estar escondida no nosso coração, para que o inimigo não penetre e não seja vitorioso. Então nós vencemos todas as dificuldades. Mateus 6:6 diz: entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala em segredo com o teu pai, que ele resolve. Irmãs, às vezes tem oração que você não precisa clamar alto, nem gritar. É só em silêncio. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos, fala com o Papai do Céu, porque o Papai do Céu conhece o teu coração e o meu coração, e Ele está pronto para responder. Irmãs, oração é uma coisa linda, 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 linda mesmo, né? Nós vemos aqui oração e propósito dado, né, por Deus. Deus tem os seus propósitos, Ele dá para cada um. Eu acho lindo quando algumas pessoas oram. Nós temos um pastor na nossa igreja que eu passaria horas e dias ouvindo a oração daquele homem, porque é uma coisa assim que sai de dentro dele. A gente sente a presença do Senhor só ouvindo ele estar orando. Ele que está falando com o Papai do Céu, mas nós sentimos a presença porque vem de dentro, é da alma. É o Espírito que está se alegrando, né? Então nós vemos, irmãs, e Ana agora, na passagem que as irmãs, eu tinha falado sobre 1 Samuel, mas agora que as irmãs deram, que foi em Lucas 2:37, agora já foi Ana numa situação diferente.
com aproximadamente 84 anos. Ela não se separava do templo. Ela estava ali, não é? Firme, como nós dizemos aí fora, firme e forte ali. Então, nós que já estamos numa certa idade, eu já estou tendendo para os 80. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Senhor escuta a oração nossa também como escutou de Ana. Viu? Não pense que porque você tem 70, 80 anos, Deus não vai ouvir a tua oração. Ouve sim. O Senhor ouve as nossas orações e responde as nossas orações. Ele não só ouve, mas Ele responde as nossas orações. E aqui, ela não estava sozinha, ela estava com Simeão, né? Tinha um companheiro lá, né? E quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, estava lá Ana. Ela não se afastava. Por isso que as irmãs foram felizes dizer, orando dia e noite, jejuando e estando na presença do Senhor. E Simeão, ele ficou tão alegre com aquele acontecimento, que ele disse, ó Senhor, despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda, né? Nós vemos que ele tinha um desejo muito grande no coração que acontecesse aquilo, de ele ver o Salvador, de ele contemplar o Salvador, e ele já poderia morrer descansado, porque os olhos dele já tinham visto a salvação para o mundo, a salvação para a humanidade, não é, irmãos? E Ana também, naquela idade, irmãos, Ana estava contente, feliz, porque também estava presenciando um ato maravilhoso, que era Jesus sendo levado ao templo para ser apresentado. O que nós fazemos com os nossos filhos também? Nós trazemos a casa do Senhor para ser apresentados ao Senhor. Oração é a oportunidade dada por Deus aos seus filhos de se familiarizar, né, intimamente com Ele. Porque quando nós oramos com o Senhor, nós chegamos ao nosso aposento e oramos ao Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração. Nós temos intimidade com Deus. Porque aquele que não tem intimidade com Deus não ora. Ele não procura, né, ouvir a voz de Deus. E interessante que muitas vezes, na maior dificuldade que você está com seu coração como Ana estava, aquele coração abatido, aquele coração magoado porque estava sendo censurada. E muitas vezes, este versículo que eu vejo, ora aí sem cessar, você está no ônibus, você está orando, e o Papai do Céu está vendo, está escutando, está ouvindo a tua oração e está te livrando do mal. Eu tive uma oportunidade que estava no ônibus e um rapaz sentou perto de mim. E quando ele sentou perto de mim e disse, tia, eu estou armado, passa teu dinheiro todo para cá. Eu olhei para ele e disse, Jesus te ama. Desarmou o menino. Viu? Eu não fui contestar com ele se tinha dinheiro, que não dava dinheiro para ele. Eu disse, Jesus te ama. Ele ficou assim, aí disse, tia, olha, não quero mais teu dinheiro. Eu disse, nem eu ia te dar. Aí ele disse assim, tia, eu sou filho, a minha mãe é dirigente de círculo de oração. Olha, irmãos, que situação. Aí eu olhei para ele e eu disse para ele, como é teu nome? Ele disse, Samuel, o próprio Samuel. Aí ele disse assim, meu nome é Samuel. Eu disse, olha, Samuel, a tua mãe com certeza ora por você. Por isso que você ainda está vivo, porque nessa vida que você escolheu, ou cemitério, ou ser preso, né? Aí ele disse, tia, eu vou pedir uma coisa para você, ora por mim, porque às vezes eu quero deixar, mas não posso. Aí quando eu fui descer, eu disse para ele, olha, eu vou descer aqui, mas você não vai assaltar ninguém neste ônibus e nunca mais você vai assaltar ninguém, em nome de Jesus. Aí quando eu fui descer, ele gritou no ônibus, tia, ora por mim, meu nome é Samuel. Todo mundo sabia que ele estava pedindo oração. Por que ele pediu oração? Porque a oração move, transforma, modifica.
a coisa fica diferente. Porque de nós mesmos, como já foi apresentado aqui, somos vasos de barro, né? Temos muitos defeitos, mas o Senhor, Ele coloca as coisas nos seus devidos. Eu louvo a Deus, porque eu fui criada num lar evangélico. Meu pai era obreiro e eu fui criada em círculo de oração. 6 horas da manhã em Belém do Pará, ele pegava as filhas, levava para a oração e depois da escola dominical ele levava para casa. Então eu digo que a oração realmente resolve todos os problemas. Se você, minha irmã, tem um problema, como eu também tenho, porque ninguém aqui está sujeito assim de livre de alguma artimanha do inimigo. Mas nós confiamos no Senhor. E as irmãs fizeram mulheres compromissadas com Deus. Olha, minha irmã, tem uma palavra em Isaías que diz: levantai-vos, mulheres que está em repouso, ouvi a minha voz e fazei a minha obra. Então nós vamos continuar nesta noite e daqui para frente afirmar o compromisso que nós temos diante de Deus, para que sejamos usadas por Ele, que possamos fazer algo, né, que venha modificar este mundo. Se nós orarmos, o lugar treme. Se nós orarmos, o Senhor liberta. Se nós orarmos, o Senhor cura. Nós ouvimos a nossa irmã testificando para o médico. O que foi que ela foi dizer para ele? Eu tenho um Deus que cura. Não é, irmãos? Olha, irmãos, pelo homem eu não estaria aqui. Pelo homem eu estaria numa cadeira de rodas. Porque eu sofri um acidente há muitos anos atrás. E o médico disse: você pode ficar numa cadeira de roda, você vai para uma cadeira de roda. Eu passei 4 meses num colete de ferro, mas um dia, por isso que quando a irmã falou que Deus tem os seus profetas, Deus ainda usa homens e mulheres na face da terra. E eu estava também numa oração e o Senhor disse: olha, mulher, o inimigo preparou para que tu ficasses numa cadeira de roda, mas eu te digo que tu não vais ficar numa cadeira de roda, porque eu preciso de ti na face da terra. Precisa para quê este vaso de barro? Para dizer que Jesus salva. Posso não fazer outra coisa, mas eu digo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma, porque o maior milagre na face da terra, irmãs, é a modificação, a transformação de uma vida. Às vezes é assassino, seja lá o que estiver fazendo, a coisa pior que ele estiver fazendo no mundo, Deus traz, né? E transforma, e modifica, faz uma nova criatura e ainda promete o céu para ele. Então ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Já pensou que privilégio nosso? Mulheres que estão aqui nesta noite, compromissadas com a obra de Deus, entregues na mão de Deus para que Ele possa usar, e que nós possamos estar como Ana, orando dia e noite, orando sem cessar, porque nós temos vitória diante do Senhor nosso Deus. Eu não quero me estender muito, irmãos, porque eu já ouvi tanta coisa linda aqui. Eu vou com o meu coração alegre, viu, Martinha? Eu vou com o meu coração muito alegre, porque nesta noite, neste recinto, Deus falou para nós de diversas maneiras. E se alguém sair daqui e disser que não participou da mesa que o Senhor colocou, minha irmã, meu irmão, precisa se converter. Precisa aceitar Jesus. Eu aceito Jesus todo dia. Porque quando eu era criança,
tinha uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo, pastor. A primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo, lá em Belém do Pará, a irmã Celina Albuquerque, era minha amiguinha. Eu era amiguinha dela. Tem criança que gosta de brincar e com criança. Eu não sentava junto dela. Quando era de noite, eu dizia, irmã Celina, me leva para aceitar Jesus? Ela me levava. Quando era no domingo, Marcelina, me leva para aceitar Jesus? Ela me levava. Aí meu pai chegou com a Marcelina, não faça o gosto dessa menina. Essa menina fica ali pedindo para aceitar Jesus todo domingo. Ela disse, Genô, fica quieta aí, porque ela não vai te dar trabalho quando crescer. Porque eu estava aceitando Jesus, era criança, mas eu queria Jesus na minha vida, como eu quero até hoje. Como eu adoro esse Jesus maravilhoso. Como eu tenho prazer em servir a este Jesus maravilhoso. E graças a Deus nunca dei trabalho para o meu pastor, nem para o meu marido, nem para minha mãe. Estou aqui como um vaso de barro para servir ao Senhor. Viu, irmãos? E eu estou muito feliz mesmo. Eu sei que eu vou ter uma noite muito tranquila, viu, pastor? Muito tranquila. E quando eu fui falar com o nosso pastor, ele assinou lá a carta, né? Para poder nós estarmos aqui. E eu já quero convidar a irmã Arci com este conjunto, o pastor, toda a igreja. Dia 28 de agosto nós vamos dar um grande culto de ações de graça pela União Feminina, lá da nossa igreja. Então 28 de agosto será o último sábado do mês. Nós vamos dar este culto de ações de graça. E eu gostaria que vocês também fossem levar lá para nós esses louvores maravilhosos, essa orquestra. Eu não fiquei com ciúme da Martinha, não. Sabe por quê? Porque a Martinha trouxe um playback, cantaram muito bem. E eu disse para as irmãs, nós não temos playback, não temos música, não temos nada. Fomos acompanhados pela orquestra. Que privilégio. Muito obrigada, viu, meninos? Muito obrigada. Porque vocês tocaram muito bem para nós cantarmos, para nós louvarmos ao Senhor. Então, crente é assim, porque Deus providencia. Nós não temos playback, nós não temos música. Aí o Senhor, peraí, elas não vão ficar assim. Eu vou também tocar no coração desse povo, né? Para acompanhar. Então, irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês no dia 28 de agosto, para estar ele conosco. Depois eu ainda vou mandar mais uma cartinha aqui para o pastor. E eu já agradeço, de coração mesmo. Mas tenhamos o exemplo de Ana. Vamos ser mulheres compromissadas com a obra de Deus. Eu gosto muito, irmãs, de dizer que o Senhor tem me dado alguns hinos, como me deu esse pro vaso, né? Ele me deu também da mulher que precisa estar na posição de Deus. Levantai, ó mulheres, que estais a repousar, vida consagrada no altar. Levantai, ó mulheres, e ouvi a minha voz, vida consagrada no altar. Levanta, trabalha, Jesus está contigo, nada tu deves temer. A noite é finda, o dia é chegado, deves estar pronta a dizer: eis-me aqui, Senhor. Vida consagrada no altar do Senhor, vida consagrada no altar. É o que o Senhor requer de
pacto com o Senhor. Olha, Senhor, daqui em diante eu vou ter mais uma vida mais consagrada, mais dedicada, mais compromissada com a tua obra, não é? E eu quero parabenizar as irmãs. Eu tenho aqui um cartãozinho que eu trouxe para vocês. Um cartãozinho da União Feminina que diz assim: irmã, assim vem cá, por favor. Eu quero passar esse cartãozinho para a irmã que diz assim: pelo aniversário do Círculo de Oração e Conjunto Nova Canaã, a União Feminina da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro congratula-se pela passagem do aniversário de vocês. E o versículo é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então que a paz esteja com todos nós. Fique com esse cartãozinho em nome da União Feminina. Muito obrigada, irmãos.